Se você chegou até aqui, provavelmente está pensando em trocar de imóvel, mas não sabe se vale a pena vender, financiar ou buscar uma alternativa como a permuta. A permuta imobiliária ainda é pouco conhecida, mas pode ser uma forma interessante de negociação para quem quer mudar de casa ou apartamento sem precisar passar pelo processo tradicional de compra e venda. No vídeo de hoje, eu vou explicar em detalhes o que é a permuta, como ela funciona em imóveis financiados, quais são os tipos existentes, as vantagens e os cuidados que você precisa ter antes de fechar negócio. Também vou falar sobre os impostos envolvidos e mostrar uma alternativa que pode fazer sentido para quem não quer depender da permuta, o crédito com garantia de imóvel. Então fica comigo até o fim para entender se a permuta vale realmente a pena no seu caso e quais são os próximos passos para buscar a melhor solução. Eu sou a Franciele, especialista em criação de conteúdo e te ajudo a entender o mundo do crédito para você tomar decisões seguras e sem surpresas. Mas vamos lá! O que é permuta e como ela funciona? Para começar, vamos esclarecer o conceito. A permuta é basicamente uma troca. Em vez de comprar ou vender algo usando dinheiro, duas pessoas trocam bens de valores equivalentes. Isso pode acontecer em várias áreas: carros, serviços e até objetos do dia a dia. Mas quando falamos em permuta imobiliária, estamos tratando da troca de um imóvel por outro. Por exemplo, alguém tem um apartamento avaliado em R$ 400 mil, pode trocá-lo por uma casa de valor similar. Nesse caso, não há necessidade de uma transação financeira completa. É um acordo direto entre as partes. Esse modelo pode ser muito mais útil em situações específicas, quando quem está vendendo não encontra compradores facilmente, quando há urgência em mudar de imóvel ou simplesmente quando duas pessoas encontram no bem do outro aquilo que estavam buscando. Vale reforçar, a permuta não elimina a necessidade de formalização. Mesmo sendo uma troca direta, precisa de contrato, escritura, um registro em cartório para ter validade jurídica. Agora, você sabe o que acontece quando faz uma permuta de imóvel e um deles ainda está financiado? Esse é um ponto que gera muita dúvida, então vamos ver um exemplo. Temos um imóvel A avaliado em 300 mil, mas que ainda tem 100 mil em dívidas com o banco. E o imóvel B no valor de 300 mil totalmente quitado. No primeiro cenário, supondo que você é o proprietário do imóvel quitado e aceita receber o imóvel A junto com a dívida de 100 mil. Isso significa que você passa a assumir o saldo devedor e precisará continuar pagando financiamento ao banco. Esse processo é chamado de assunção de dívida e só pode acontecer com a autorização do banco, que vai avaliar se você tem condições de assumir o contrato. No segundo cenário, você não assume a dívida. Nesse caso, o valor da dívida é descontado do preço do imóvel financiado. Então, se o imóvel A vale 300 mil, mas ainda faltam 100 mil de financiamento, o valor líquido para a permuta é de 200 mil. Como o seu imóvel B vale 300 mil, o dono do imóvel A teria que pagar a diferença de 100 mil para equilibrar a troca. Dessa forma, você não assume dívida nenhuma e o ajuste é feito financeiramente. Essa é uma grande diferença. Em permuta de imóvel totalmente quitado, não há análise de crédito nem necessidade de anuência do banco. Já quando há financiamento, a instituição financeira precisa aprovar qualquer operação, seja pela assunção da dívida ou para liberar a compensação no valor. Em alguns casos, ainda é possível recorrer à portabilidade do financiamento, transferindo a dívida para outro banco com condições melhores. Mas atenção, todos esses processos exigem cuidado com burocracia, análise de crédito e prazos do banco. Então, se o imóvel está financiado, a permuta pode ser feita assumindo a dívida ou fazendo o ajuste no valor, mas sempre com a anuência do banco. Mas é claro que nem toda permuta é igual. Existem diferentes formas de realizar a troca e entender cada uma delas ajuda a saber se faz sentido para você. A primeira é a permuta de imóveis. É a mais comum no mercado. Duas pessoas trocam propriedades, como um apartamento, por uma casa. O grande atrativo é eliminar ou reduzir a necessidade do dinheiro envolvido. A segunda é a permuta de bens móveis. Aqui entram carros, eletrônicos e outros bens de valor. Por exemplo, alguém pode trocar um carro por um terreno. Depois, temos a permuta de serviços. Envolve a troca de habilidades. Um arquiteto pode oferecer um projeto em troca de serviços jurídicos, por exemplo. Também existe a permuta comercial. Empresas também fazem permuta, trocando produtos ou serviços. Isso pode gerar vantagens competitivas e até reduzir custos operacionais. E por último, a permuta multilateral, que é quando mais de duas partes participam de uma troca.
Por exemplo, três amigos decidem trocar bens entre si, de forma que todos saiam satisfeitos. Embora nosso foco seja a permuta imobiliária, é importante saber que essa prática tem várias aplicações e pode atender diferentes necessidades. Agora, vamos falar dos pontos positivos que fazem algumas pessoas preferirem a permuta ao invés da compra e venda tradicional. O primeiro é a redução de custos. Em muitas situações, a permuta pode reduzir ou até eliminar alguns custos que aparecem em uma negociação convencional, como determinadas taxas ou despesas cartoriais. O segundo é a agilidade na negociação. Como não há necessidade de encontrar um comprador e depois buscar outro imóvel, o processo pode ser mais rápido. Se as partes estão de acordo, a transação é direta. E em terceiro, o acesso a novos bens. A permuta pode permitir a troca por um imóvel que faça mais sentido para você, algo que talvez não fosse viável apenas com recursos financeiros disponíveis. E em quarto lugar, o menor tempo de espera. Em vez de anunciar um imóvel e esperar meses até a venda, a troca pode ser concluída em menos tempo, principalmente quando os interesses se alinham. Por último, a flexibilidade. É uma prática que se adapta a diferentes contextos. Imóveis, veículos, serviços, tudo pode ser negociado desde que haja concordância entre as partes. E apesar das vantagens, a permuta exige alguns cuidados importantes. Primeiro, é muito importante formalizar sempre o acordo. Ele deve registrar o valor atribuído a cada bem, responsabilidade de cada parte e prazos. Também verifique a idoneidade da outra pessoa. Pesquise sobre a pessoa com quem está negociando. Entenda se há histórico de problemas ou pendências. Isso pode evitar dores de cabeça no futuro. Outro ponto importante é: avalie com cautela os bens envolvidos. Certifique-se de que o imóvel ou bem que está recebendo corresponde ao valor declarado. Avaliações técnicas podem ajudar nesse processo. E por último, e muito importante, se atente à regularização. Verifique se não existem pendências jurídicas ou documentais. Imóveis com registros incompletos ou dívidas podem comprometer toda a negociação. Essas medidas podem parecer burocráticas, mas trazem segurança jurídica e evitam problemas que poderiam custar caro. Outro ponto essencial é a questão tributária. Na permuta de imóveis, podem incidir impostos como o ITBI, pago à prefeitura com alíquota que varia conforme a cidade, e o imposto de renda sobre o ganho de capital, quando o imóvel recebido tem valor superior ao imóvel cedido. Por exemplo, se você possui um imóvel avaliado em R$ 300 mil e troca por um imóvel de 400 mil, a diferença de 100 mil pode gerar tributação no imposto de renda. Por isso, antes de fechar qualquer permuta, é fundamental calcular o impacto fiscal e entender exatamente o que será devido. Além disso, lembre-se, ambos os imóveis precisam estar regularizados. Qualquer pendência em cartório pode atrasar ou até inviabilizar a transação. Consultar um especialista contábil ou jurídico é sempre uma boa prática para garantir clareza nesse ponto. E se você não encontrar alguém disposto a trocar o imóvel que você tem pelo que você quer? Aqui entra o crédito com garantia de imóvel. Ele funciona assim: você usa o imóvel que já possui como garantia para conseguir crédito junto a uma instituição financeira. Esse crédito pode chegar até 60% do valor da garantia. Vamos imaginar um exemplo. Você tem uma casa avaliada em R$ 500 mil. Com o Home Equity, pode ter acesso a até R$ 300 mil em crédito. Com esse dinheiro, pode comprar outro imóvel, reformar e investir em um negócio ou até quitar dívidas. E o melhor, sem precisar abrir mão do bem que já possui. Essa alternativa pode trazer flexibilidade, porque você decide onde aplicar os recursos. E como a instituição tem o imóvel como garantia, as taxas tendem a ser menores do que em outros tipos de crédito pessoal. Ou seja, essa pode ser uma solução para quem pensa em permuta, mas prefere manter mais autonomia financeira e ainda acumular bens. Algumas vantagens desse tipo de crédito em relação à permuta são a flexibilidade no valor, já que você pode usar o dinheiro para comprar outro imóvel, reformar ou investir. Como comentei, ter um imóvel atrelado na transação de crédito proporciona taxas mais baixas, podendo ser até 12 vezes menores que outros créditos. E também tem a questão de prazo maior para pagamento. Aqui na Cashme, pode ser em até 240 meses, o que permite parcelas mais baixas no seu orçamento. E claro, a autonomia que te proporciona. Você decide como usar o crédito sem depender de outro proprietário ou negociações complicadas de permuta. E aqui na Cashme, a liberação do dinheiro é ágil e descomplicada. Se você quer conhecer mais sobre essa alternativa, é simples começar.
O primeiro passo é fazer uma simulação. Acesse o link na descrição e faça a sua simulação gratuita e sem compromisso. Segundo passo, análise. Nossa equipe vai avaliar sua solicitação e entrar em contato para entender melhor o seu caso. Terceiro passo, documentação. Organize os documentos pessoais e do imóvel. Isso agiliza o processo. Quarto passo, avaliação do imóvel. O imóvel oferecido como garantia passará por uma avaliação profissional para confirmar o valor de mercado. Quinto passo, proposta e contrato. Após a análise, você receberá uma proposta detalhada. Leia com atenção o contrato, tire suas dúvidas e, se estiver de acordo, assine o documento digitalmente. Pronto! Com esses passos, você consegue transformar o valor do seu imóvel em crédito para realizar os seus projetos de forma segura e transparente. A permuta imobiliária pode ser sim uma alternativa interessante em determinadas situações. Ela reduz custos, acelera negociações e permite acesso a novos bens, mas também exige atenção com contratos, tributos e a idoneidade da outra parte. Se não encontrar a permuta ideal ou quiser mais flexibilidade, o crédito com garantia de imóvel surge como uma alternativa moderna e eficiente, que coloca o seu patrimônio a serviço dos seus objetivos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre a permuta, deixe um comentário aqui embaixo e conte pra gente. Você trocaria o seu imóvel por outro ou prefere ter mais liberdade com o crédito com garantia de imóvel? E se quiser saber como funciona na prática, já clica no link da descrição e faça sua simulação gratuita na Cashme. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.